Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada, feito nosso convidado, que está longe, bem longe desse estúdio, desse Brasilzão de meu Deus, dessa Piracicaba que eu amo tanto. A terra, a capital mundial do humor, do Salão Internacional de Humor, que é onde fica o estúdio da nossa querida TV Metropolitana de Piracicaba. Esse é o Ilustre Podcast e estamos aqui com um convidado sui generis. Ó, gastando verbo aqui para a gente começar mais um episódio aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. Nós vamos conversar com uma pessoa que entende muito bem da alma humana, entende das tripas ao coração. Só que além de entender, ela também dá uma zoada dessa alma humana e, por que não dizer, dele próprio. É uma zoação da humanidade, mas é uma zoação também da própria pessoa, com a própria pessoa que pratica a zoação. Eu já estou me enrolando demais, então vamos ao assunto, vamos ao entrevistado. Nós vamos conversar com o psiquiatra e cartunista, vejam vocês, o Guilherme Nogueira, mais conhecido, a alcunha cartunística dele, como Norglis. Seja bem-vindo, Guilherme Norglis Nogueira, o que quer que seja bem-vindo. Obrigado, Érico. Uma honra aí estar nesse ilustre podcast, conversando com essa turma de Piracicaba, né? É uma honra poder falar para essa audiência, né? Que é uma meca do cartoon brasileiro e mundial e planetário também, né? Então, agradecer muito aí pelo convite e tomara que a gente consiga entender porque que eu estou aqui, né? No meio desse grupo de feras, né? Na verdade, o seu podcast faz essa ligação, né, entre as pessoas que gostam, se dedicam a essa parte do humor, né, da parte da ilustração. E eu sou fã, né, desde a primeira vez que eu tive contato, da Capial também. E é bom, muito bom aprender um pouco mais, né, ouvindo, né, essas feras que você traz aqui, né, monstros aí como o Nani, né, o Amorim e tantos outros que a gente lê desde criancinha e é um prazer poder colaborar e estar aqui hoje. Legal, você agora passa a fazer parte deste seleto clube, né? Você citou uns nomes aí da fase pré-histórica do Ilustre Podcast. Por que pré-histórica? Porque houve uma fase, os 67 primeiros episódios do podcast eram feitos em áudio, que na verdade o podcast é uma espécie de programa de rádio só no áudio, né? É só o áudio. Então, originalmente, pelo menos, o podcast era parecido com um programa de rádio. E programa de rádio é som, né? Não é imagem. Aí, depois dessa nossa modernidade, depois da pandemia aí, os videocasts passaram a proliferar um em cada esquina, né? Aí, o que acontece? Nós aderimos a essa novidade, né? De juntar som e imagem através aqui da TV Metropolitana de Piracicaba. Então, eu também pretendo, Guilherme, trazer os possíveis convidados, né, da primeira fase só de som, né, a fase radiofônica, né, digamos assim, trazer de novo com imagem, né? Então, sinta-se em casa e sinta-se privilegiado, porque você já está estreando no podcast aqui com imagem, né? E, aliás, eu já vou emendar com a primeira questão, que é a seguinte: você já tinha participado de podcasts antes, seja som ou som e imagem, como é que é? Qual é a sua carreira aí como entrevistado? Entrevistado nenhuma, assim, já fui a algumas, né, programas de rádio aqui não estou falando no interior de Minas, né? Então, a gente estava comentando antes essa questão da conexão, né? Vai começar a falar, cai um temporal aqui, a internet para de funcionar e tudo. Mas é uma maravilha, né? A gente poder conectar ideias de tão longe e poder alinhar isso. Eu sou um grande consumidor de podcast, né? Acho que
essa mecanismo do áudio, né? O novo rádio, né? A primeira palavra que eu falei foi rádio, então eu sempre fiquei escutando música, aquela coisa, né? Tinha aquelas rádios que eram boas, então acho que essa é uma evolução, né? Desses meios atuais de comunicação, mas até hoje, aqui no interior de Minas, a gente tem muito essa coisa da rádio, e eu já participei de alguns programas de rádio, televisão, mas de videocast é a primeira vez. E me diga uma coisa, é mais fácil você realizar uma consulta com um paciente seu, com um psiquiatra, ou falar, dar uma entrevista, conceder uma entrevista? Qual é a sua zona de conforto aí, dessas duas oportunidades aí de você exercer o seu ofício e ao mesmo tempo propagar o seu ofício? O que é mais fácil para você? Qual que é a sua zona de conforto aí? Eu acho que até terapeuticamente, né, a gente tem que sair da zona de conforto sempre. Eu acho que a gente tem que, com certo equilíbrio, aí, tentar estar fora da zona de conforto. Mas hoje em dia eu acho que é tranquilo, assim, eu já tenho uma carreira profissional aí que já me dá uma segurança da gente. É claro que cada encontro com as pessoas, né? Acho que quando a gente está cuidando de uma vida, acho que a gente tem uma... por mais que a gente já tenha uma experiência, a gente tem um desafio maior. Se eu falar alguma coisa errada na entrevista, depois eu vou lá e me corrijo, me retrato, né? Às vezes trouxe uma informação que a gente precisa atualizar, mas acho que são dois ambientes que é muito bom. Acho que eles são complementares, na verdade. Quando a gente está dando uma entrevista, por exemplo, na área da saúde mental, que é a minha área de atuação, é muito legal a gente levar a informação. Eu atendi duas pessoas, eu estou falando aqui do consultório hoje, então eu atendi duas pessoas hoje que descobriram o seu diagnóstico por si próprias ao verem pessoas falando sobre alguns tipos de transtornos na internet, na televisão. Então, acho que são duas formas, né, que são interessantes de atuar. Né? Um deles é aquele tete-a-tete, um a um, atendendo a pessoa individualmente, e quando você vai para o meio de comunicação, trazer uma informação, fazer uma divulgação de saúde, você está ampliando, você está trazendo isso para muitas pessoas. Acho que são duas coisas legais. E essa coisa, inicialmente, falar num programa, ser entrevistado, para mim era um pouco mais difícil, assim, pela timidez e tudo mais, mas aí já tenho mais de 15 anos que eu dou aula também, né, para o ensino superior, curso médico, né, do tema de psiquiatria, que é a minha área de atuação. Então, eu já fico mais à vontade, assim, também para ajudar a organizar as ideias desse formato falado, né? Então, é muito legal esse contato, né, com o entrevistador, a gente conhecer novas pessoas, poder interagir com os ouvintes, né? O público é muito legal também. Legal. Ô Guilherme, é o seguinte, sempre que eu converso aqui no podcast com pessoas de ofícios, digamos, peculiares, eu sempre penso no seguinte, sempre a gente, quando a gente começa a vida, ou um pouquinho mais adiante na vida, vamos dizer, antes dos 10 anos de idade, a gente sempre escuta aquela pergunta fatal que muitas vezes se repete ao longo até da vida inteira da gente. O que você vai ser quando crescer? Eu imagino, dentro da minha limitada compreensão de certas coisas, que ninguém deve ter dito para a mamãe e para o papai, antes dos 10 anos de idade, mamãe, eu quero ser psiquiatra. Então eu queria saber de você, a gente vai chegar no seu lado cartunista, mas esse lado psiquiatra eu queria falar em primeiro lugar, né? Me diga uma coisa, quando que começou a aparecer o interesse por essa área em você? Quando que você falou, eu quero ser psiquiatra? Eu acho que esse tema da psiquiatria, da mente humana, das dimensões da mente, isso sempre me interessou, assim, desde que seja até pela ligação entre psiquiatria e artes, né? Desde pintores ou pessoas que desenvolvem um lado artístico, mas que também têm problemas mentais, né?
Então, de uma maneira geral, eu me interessava por temas ligados às ciências naturais, natureza, biologia. Até quando eu decidi, né, ser médico, eu não pensava, né, na psiquiatria como carreira. É um assunto que eu interessava, mas quando eu entrei para a faculdade de medicina e fui conhecendo as outras especialidades médicas, eu vi que eu não adaptava nenhuma e fui me encontrando aí mesmo dentro da psiquiatria. Foi uma coisa mais ao longo aí da faculdade mesmo. Legal, legal. E aí, você começou a clinicar, esse que é o termo? Quando que você começou? Porque você está falando que você dá aulas e você também faz consultas, né? Quando que você Sim, começou a atuar, digamos assim? Até de uma maneira mais ampla mesmo, né? sim. Eu me formei médico há uns 20 anos, aí depois que você termina a graduação, você vai fazer especialização. Aí tem o caso da residência médica, né, em psiquiatria, que são mais 3 anos. Então, que eu sou psiquiatra tem em torno de 17 anos, né, 18, 17 anos, e eu também me interessei por essa, eu gosto da clínica, né, de atender pessoas, tanto no serviço público, no SUS, né, em vários ambientes, né, e eu também desenvolvi uma carreira acadêmica, né? Fui fazer mestrado, doutorado, dedicar à docência. Então, eu gosto de misturar um pouco essas coisas. Uma coisa vai ajudando a outra, né? Acho que É, quando a gente estuda um tema, dá uma aula, quem dá aula é quem aprende mais, né? é. E aí a gente, nesse contato com os estudantes, e ajuda muito a oxigenar até para a gente ter esse pique, estar afiado para ter o trabalho diário, né, com as pessoas. E o seu tema do mestrado, o que foi? Muito interessante. Foi ligado a transtornos mentais na epilepsia. Tanto mestrado e doutorado foi ligado. O mestrado foi transtornos do humor, né? Aí que a gente vai talvez começando a fazer algum link, né? Transtorno do humor na epilepsia. E o doutorado foi um estudo mais amplo de aspectos, né, psiquiátricos na epilepsia, porque as doenças neurológicas podem também, principalmente os quadros mais graves, né, ter uma chance de ter também queixas ligadas à saúde mental. Certo. Aí eu vou tocar numa questão aí que até brincando eu falei pra você no Zap, né? Que eu ficava meio com medinho de errar o seu ofício, né? Eu não podia me confundir, eu não queria me confundir e dizer que você não era. Eu me confundi entre você ser um psiquiatra ou um psicólogo, né? Eu acho que é mais ou menos o que no humor gráfico a gente pergunta pra gente e a gente às vezes até responde, às vezes com um certo mau humor, né? Porque a gente tá cansado de saber, mas não quer explicar para as pessoas às vezes. A diferença entre charge, cartoon e caricatura. Uhum, uhum, uhum. Então Por aí, aí mais qual ou que é a menos. diferença entre psicólogo e psiquiatra? Como eu sou um leigo completo nisso, apesar de ter uma irmã psicóloga, o que não significa nada, conta aí para uns pobres leigos que correspondem a quase 99% da humanidade a diferença Isso. entre psicólogo e psiquiatra. Ajuda É, nós. a psicologia, né, é uma matéria, é o estudo da mente, né, e tem várias aplicações, né, desde a psicologia clínica, né, que vai estudar partes dessa coisa de tratar, né, fazer formas de cuidar das pessoas, né, e tem essa psicologia que estuda a mente, como a mente se processa, né, os aspectos ligados a esses aspectos do funcionamento da mente mesmo, né? Então, a psicologia é uma ciência e o psicólogo, a pessoa que se forma em psicologia, ele vai atuar, né, nessa clínica com várias estratégias de psicoterapias, né? Já o psiquiatra é um médico, né, e a psiquiatria ela é uma especialidade médica que cuida dos transtornos mentais. Então, as atribuições do psicólogo, né, são clínico, né, que vai atender pessoas, fazer atendimentos em psicoterapia. Já o psiquiatra, ele é um médico que cuida das pessoas que têm transtornos mentais. Deu para Certo. entender? O que é que eu desenho? Olha,
A gente não é especialista, mas não precisa ser, né? O basicão aí é o que a gente precisa saber para não passar vergonha, né? Nas rodinhas. Uhum, mais ou menos isso. Muito bem. Ô Guilherme, eu queria passar agora para o seu lado cartunista. Uma pessoa com o seu perfil, um psiquiatra de respeito, um professor universitário, uma pessoa que ajuda as pessoas, põe a cabeça delas no lugar com os devidos instrumentos da sua profissão. O humorista é um iconoclasta. O humorista é uma pessoa que mais perturba as mentes do que cura as mentes. Mas assim, esse seu interesse pela psiquiatria, de alguma maneira, está relacionado ao humor, né? Só que, olhando assim, de uma maneira muito superficial, já peço desculpas por isso, você não tem o perfil de que se esperaria talvez de um artista, né? Você é um cara muito arrumadinho para ser artista. É o médico monstro, né? Quando eu saio do consultório aqui, só Deus sabe, né? A sua identidade, que nada secreta de psiquiatra, dá talvez a credibilidade necessária para você meter o pé na jaca, assim, com relação à sua arte, né? Então eu queria saber de você, quando que você começou com essa história de ser cartunista? Porque também é uma pergunta que acho que as mães não fazem também. Aliás, elas fazem, mas não esperam a resposta do pimpolho do mancebo. Eu vou ser cartunista, mamãe. É, eu acho que, assim, a postura, né, assim, do profissional de saúde, né, é uma postura mais sóbria, né, vamos dizer É, assim, pelo menos do ponto de vista da aparência, da maneira, né, como a gente passa as informações ou como a gente lida com as pessoas, o que não impede que a gente tenha também, né, que a gente use o humor, né? Acho que o humor ele é uma ferramenta, né? Não só quando a gente está falando de transtornos mentais, a gente tem os transtornos do humor, né? Uma pessoa que está deprimida, ela dificilmente ela vai rir de uma piada. Então, eu tenho muita satisfação quando eu trato uma pessoa e ela recupera o seu humor para ela poder rir de uma piada, para ela poder rir de si mesma, para ela poder brincar, né? Então, acho que isso é muito gratificante. Agora, como que eu me descobri cartunista? Nunca me descobri, não, mas eu acho que desde a infância o cartoon, a charge, os desenhos me encantam e eu faço isso desde sempre, assim, né? Acho que é uma coisa natural. Só que eu fazia nos cadernos, né? Fazia em qualquer papel que aparecia e com a internet a gente consegue fazer, né? Publicar nas redes sociais de uma outra maneira, né? Mas assim, desde a escola, eu acho que a única coisa que eu ganhei assim foi um concurso de charge que teve, né? Eu ganhei na olha. escola acho que umas 2 vezes, aquele concurso que o Grêmio fazia, né? Que ano que foi isso? Ah, isso foi na escola, deve ser 94, Tá. Você tinha que idade? década de 90. Ah, devia ter uns por volta de 15 anos, né? Tá. Mas já era aquela coisa, né, de fazer caricatura dos professores, né? É, é, às vezes fazia um desenho, né, que a turma achava engraçado, às vezes ia para aparecer na prova de história, né, a professora É. pedia para fazer um desenhozinho, essa coisa, essa brincadeira sempre teve. E aí, e na faculdade também teve um concurso de charge, que estava tendo uma mudança do Olha. currículo médico na UFMG, e aí eu fiz, aí eu falei assim, ah, não, isso aí eu acho que eu consigo fazer. Eu fiz, saiu umas 10 charges, sei lá. Eu mandei e ganhei o primeiro lugar, porque também acho que as outras pessoas desenhavam só uns palitinhos, assim, não era tão, tão interessante. Mas foi um momento marcante, né? Porque na faculdade, no meu último ano, eu estava formando, e o LOR, né, que é médico e cartunista, né, o Luiz Oswaldo Rodrigues, Sim. ele era o jurado,
né? E foi Olha. interessante que ele falou assim, ó, achei legal o seu trabalho, acho que você consegue transitar nessa linguagem, né? Então aquilo falou assim, pô, então se o Ló está falando isso, eu tenho que, né? Isso aí é uma ferramenta que a gente tem para se comunicar, né? Legal. E Escuta, só uhum. desculpa interromper. Você chegou além desses concursos de charge aí, você chegou a tentar atuar na imprensa? Como é que ou você fazia essas tentativas dessa maneira aí? Os espaços que você almejou assim, digamos assim, foram esses dois aí. Ah, não, assim, né, eu achava legal, mas eu achava que já tinha tanta gente boa fazendo e eu gostava tanto dos trabalhos que eram feitos, né? Que eu falei assim, Hã, melhor eu fazer uma outra coisa da vida, né? Igual no Brasil, né? Você vai em cada esquina, tem muita coisa legal acontecendo e eu achava que era uma maneira de expressar, mas aquilo estava sempre dentro de mim, assim. Tanto que na época da faculdade, né? Tem dentro da UFMG, tem um grupo de teatro que tem mais de 50 anos, que é o Show Medicina, que a hã. cada ano faz uma peça encenada com as cenas, os esquetes escritos pelos próprios estudantes que apresentam, né, todo ano, em novembro, né, teve agora, recente. Então, há 50 anos, isso já... é um teatro de humor, né? Ele tem essa característica do humor. Aí eu fazia o banner, fazia os cartazes, fazia coisas do cenário, né? Então, sempre estava ali, de alguma forma, atuando, mas de uma maneira bem intermitente, sabe? Aquela É. coisa, parava assim, começava a rabiscar alguma coisa, fazia ah, uma caricatura da tia, né? Então, assim, mas nada muito constante, né? Sabe o que eu E, acho engraçado, ô Guilherme? Que é o ah, seguinte, a gente, sendo artista, o que mais a gente quer é se exibir. No bom e às vezes no exibicionismo também. sim, sim. Só que assim, eu percebo que muitos de nós somos bem tímidos, né? Porque eu sempre brinco com um artista que passa aqui pelo podcast que a gente gosta do nosso conforto, do nosso cantinho, do nosso quartinho lá, lidando hoje em dia com a tablet, né? Postar no Instagram, né? Que é uma coisa tão. É algo tão seguro, né? Você expõe o trabalho, você não se expõe pessoalmente, né? Então a gente Verdade. consegue separar a atuação artística da, vamos dizer, da performance pessoal, sabe? Uhum, uhum. Então é Com muito certeza. isso. A gente consegue se colocar através do nosso trabalho, né? Só que hoje em dia, eu considero que é até meio impossível a gente dissociar a pessoa do produto dela, que é a arte, porque, no mínimo, uma vez na vida a gente vai fazer um story, sabe? Então a gente vai mostrar a cara de alguma maneira, sabe? Uhum. Então, eu, por exemplo, eu faço podcast hoje, eu falo pelos cotovelos se deixar. Só que é o seguinte, eu tive um processo também de querer me desinibir, sabe? Porque eu acreditava que me comunicar pessoalmente ajudava também a vender o meu peixe, sabe? Então de certa maneira, uma performance pessoal interessante, assim, e atraente para quem vê, poderia chamar atenção para a minha produção, né? E E é aí? engraçado, né? Porque você também, por meio do seu ofício de psiquiatra, você se expõe o tempo todo, né? Você está Sim. falando com os pacientes e você também está dando aulas o tempo todo, né? Então você lida com gente o tempo todo. Você não acha que possa ser, nesse caso, aí a fuga, no bom sentido também, confortável? Tipo, eu falo com um monte de gente o tempo inteiro. Eu gosto disso. Só que quando eu ficar quieto no meu canto, aí eu vou fazer o meu trabalho, o meu desenho, né? Então É eu não vou querer também ter uma performance junto ao desenho se o tempo todo eu fico me expondo, né, para as pessoas, né? isso que você falou é muito importante, você criar laços, né? Sair, é o que a gente falou antes, né? Sair dessa zona de conforto e você se comunicava, né? Nessa
coisa da troca de ideias, né? Eu lembro que a ideia para esse concurso de chat que eu ganhei surgiu, eu estava jogando sinuca com um colega no Ah, centro acadêmico, aí ele falou uma coisa, falou, nossa, saiu. Se eu tivesse sozinho tentando matutar qual que seria a chave legal, não sairia. Então, a gente é esse ser social, né? Mas eu concordo com você que tem esse momento da criação e tem o momento também da introspecção, né? Da solitude, né? A gente tá só com os nossos pensamentos, a gente processar isso de uma maneira quieta, eu também sinto falta disso. Então, concordo totalmente. E concordo que não é saudável a gente ficar na solidão, né? Que é esse isolamento. Então, conciliar isso é uma coisa que a gente deve desenvolver mesmo, que acho que faz muito bem. Como você está colocando aí, e está aqui hoje, né? E a gente podendo fazer essa ponte, esse vínculo, conhecer mais pessoas ligadas a esse mundo, né? Da ilustração é um prazer para mim, né? Uma ponte que eu acho que é muito interessante fazer cada vez mais, né? Ter conexões, criar essas comunidades, né? De interesses afins e desenvolvem o mesmo processo, né? legal. E me diga uma coisa, já que a sua atuação anterior no Cartoon, ela foi esporádica, né, como você acabou de comentar, quando é que você teve a ideia de começar uma produção de cartoons no Instagram? Quando que deu esse estalo? Ah, eu vou fazer todo dia, vou fazer um cartoon no Instagram. Como é que é isso? Isso foi na pandemia mesmo, né? Ah, Tava em casa, né? Muitas coisas fechadas, assim, tava naquele momento de não poder circular muito e o que circulavam eram as notícias falsas, né? Ligadas à saúde. Então a gente tinha uma crise sanitária, né? Uma epidemia global e tinha uma epidemia de notícias de desinformação que piorava a transmissão dessa pandemia. E a gente fica doido, né? Como é que o povo está acreditando nisso? E tem aquela fala do Enfio, né? Que fazer fazer humor gráfico é a mesma coisa você tá orientando as pessoas que estão pulando um prédio em chamas, né? é. Então você tá um pouco direcionando ali dentro do caos. Então eu aproveitei, peguei, né, essa prática que eu já achava prazerosa, que eu tinha algum domínio dessa linguagem e comecei a fazer esses experimentos, né? Então, os primeiros cartões foram muito ligados a essa coisa da pandemia, das más notícias, das notícias falsas, questionando essas coisas, né? Principalmente notícia falsa relacionada a como transmitia, se máscara funcionava, se vacina funcionava. Então, usando humor para, além, né, das outras formas de comunicação de saúde, para trazer essa crítica mesmo, né? Então, foi uma forma de um certo ativismo aí. E aí, é claro que a gente não consegue fazer o mesmo assunto sempre, e eu via que era um clima muito tenso, né? Muitas vezes, os, os, os cartoons que eu fazia, as charges que eu fazia eram tristes, né? Elas eram dramáticas, porque o momento era dramático, não conseguia fazer nada alegre. Então, sempre os comentários eram aquele emoji, né, de alguém chorando, triste, assim, não, mas isso aí, será que não está fazendo o efeito contrário? Não, então, assim, mas era um momento, né? O humor nem sempre ele é para provocar o riso, né? Sim. Mas quando que Mas, você sentiu que deu a virada aí no seu humor, né? acho que depois da vacina, né? Mas acho que depois, acho que foi mesmo nesse exercício crítico de não, será que tem uma forma da gente falar a mesma coisa de uma maneira mais leve, de uma maneira que dá para rir, mas ficar com uma atenção, né, sobre o que está acontecendo. Então foi mesmo um amadurecimento assim de buscar formas de fazer, né? Porque eu acho legal assim, sabe o que eu acho interessante, ô Guilherme? É, a maioria dos cartunistas que eu conheço, e esse tipo de reflexão também rola aqui no Salão de Humor de Piracicaba, né? É aquela coisa do humor triste, né? Principalmente nos países
em eterna guerra, né, do Oriente Médio principalmente, que mandam os trabalhos aqui para o Salão de Piracicaba, e é como o seu humor durante a pandemia. É impossível não ser triste, né? A abordagem, né? O Sim, resultado. E assim, só que tem uma coisa que o humor gráfico é muito rico nisso. Pode ser que a mensagem seja cabeça, seja pesada, seja reflexiva. Você tira do espectador um sorriso amarelo ou aquela famosa mãozinha no queixo de a gente tá pensando assim, né? Que sacada uhum. boa, né? Então tem muito isso. Não arranca necessariamente uma gargalhada. A mensagem. Só que o desenho, muitas vezes a gente olha o desenho de um cartunista e ri do desenho. O desenho já tem uma força, tem uma expressividade tão legal, né? Que a gente ri do desenho. E eu posso dizer que é o seu caso, sabe? Eu rio do seu desenho, sabe? Então, assim, até a gente comentou outro dia no Zap, que você me mandou uns cartoons que você considerava meio boboca, assim. Aqueles de trocadilho, umas coisas assim, né? Que Aham. não são tão cabeça, são meio bobo, né? E a gente Legal. ri demais disso, né? Ativa a quinta série que tá no âmago de cada um de nós, né? O Aham, espírito da aham. quinta série, né? Da zoeira, né? Então é muito legal, assim. O cartoon acho que tem essa virtude, né? Muitos desenhistas, só o desenho ele já provoca o riso, né? E ele ameniza também a mensagem que pode ser densa ou pesada, né? É muito interessante isso, né? Muito legal você falar isso e é legal ter esse feedback, né? É porque é o que acontecia na quinta série, né? Eu senti exatamente o que você falou. A gente fazia uns desenzinhos e a turma rachava de rir. E com minhas filhas hoje acontece isso também. Assim, às vezes eu faço uma coisa, elas racham de rir. E elas também são cartunistas, né? Elas, Olha toda só. hora eu pensei nessa tirinha. Aí elas também fazem o racho de rir também, né? Que criança, ela tem essa liberdade, esse solto, né? E que legal você falar isso, porque eu acho que aí eu cheguei no objetivo, porque nessa coisa você começa a fazer um trabalho e isso vai para uma plataforma que outras pessoas veem, né? Você perde esse medo, essa vergonha, né? De ficar nu de alguma forma, né? De se expor, né? De se expor um lado, né? Meio bobo mesmo, meio, né? Assim, é, de ridículo, né? Eu acho que o humor tem essa coisa, né? Às vezes ele pode falar uma coisa séria, mas de ridicularizar esse excesso de seriedade, né? Acho que uma das vantagens é isso, né? Porque o ser humano ele é imperfeito, né? E a condição humana, né? Ela é tão bela e tão ridícula, né? E eu acho É, que esse é o objetivo, não é ser bobo por ser bobo, né? é. Tem uma graça de provocar um riso e se provoca um riso, uma reflexão, acho que é o caminho. Então, acho que no começo, quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, cartoon, charge, mais frequente, esse excesso de responsabilidade às vezes travava um pouco, o traço saía meio duro e não ficava tão assim. E agora eu já acho que eu já perdi a vergonha, né? É. E, e acho que a ideia é essa, ir perdendo, né? E para sair uma coisa mais também sincera, né? Acho É. que o sincero convence. Acho que quando você está integrado, né, que você está amadurecido, né, pessoalmente, você perde o medo de ser palhaço, sabe? Assim, no melhor sentido, sabe? Porque essa noção do ridículo dá pra gente transmitir com o trabalho da gente, mas ao mesmo tempo a gente parece que pessoalmente se colocando, aí volto na parte da comunicação, né, que eu falei antes, né? A gente se colocar pessoalmente para até para falar do nosso trabalho. Eu vejo muito colega com um trabalho engraçadíssimo, assim, e tem medo de ser palhaço, sabe? Às vezes de você ser até histriônico, sabe? E qual que é o problema, sabe? Se você tá
integrado com você mesmo, se você tá à vontade com você mesmo, qual que é o problema, né? O cara é cartunista e às vezes ele se porta como um Michelangelo, sabe assim? Sei lá se Michelangelo também não tinha lá as pataquadas dele, né? Eu acho que ele era super sacana. Então, então é muito isso, né? Eu acho que Fazer o povo ficar olhando lá pro quadro dele no teto da igreja, né? é verdade. Muito bem. Então, já que a gente está falando dos seus cartoons, eu vou pedir para o Danilo Teles, aqui, o nosso diretor da TV Metropolitana, né? Que também coloca no ar aqui os programas todos, né? Grava os programas todos. Vou pedir para ele colocar alguns cartoons seus e eu queria que você comentasse. Eu escolhi 2 ligados ao seu ofício aí de alguma maneira e 2 bem bobões, assim como a gente gosta, os de quinta série. Então eu queria já que você comentasse o primeiro que a gente tá mostrando aí. Você dá uma olhada aí, a gente começa a comentar aqui alguns trabalhos aqui. Porque você tem muitos, né? Você trabalha diariamente no Instagram, né? Você publica cartoon sem parar. Eu até gostaria de ser diariamente, mas é quando dá. Mas você me mandou um monte para publicar no meu jornal de humor, o Capial, né? Vou Você, continuar em algum mandando. momento, você trabalhou muito, pelo menos, né? Acho que quanto mais você vai perdendo a vergonha, a coisa flui mais e vai dando para produzir. Mas é legal, né, ver a história dos profissionais do ofício mesmo que passam aqui, né? Eu sou nessa coisa do curioso, né? É. Mas como né? Vamos dizer assim, rica a produção do humor gráfico no Brasil, né? Cada pessoa que você traz aqui, né, são pessoas que têm quilômetros aí, né, quilos e toneladas de tiros, isso é muito legal, né? Então é bom ver isso, né? Se não for esse trabalho constante, não, você faz 1 milhão, aí vai ficar bom, né? A tendência é essa. Mas vamos Pois lá. é. A gente tá mostrando aqui, Guilherme, não sei se você tá conseguindo ver, Tô vendo. mas é o trabalho que conecta aí, no mínimo diz que a gente tem uma certa idade, né? Que você tá falando de orelhão, né? Conta aí desse trabalho pra nós aí. Essa coisa, né, esse ser, né, essa entidade, né, que era o orelhão na nossa vida, né, na questão da ficha, né, É. depois virou o cartãozinho e tinha que esperar na fila, né? Então é um ser pré-histórico, né? E aí essa crise, né, do orelhão ter caído no esquecimento, né? Alguns lugares até viram esse bojo do orelhão, vira lata de lixo, não sei se você já viu isso. É. Então virou um ser esquecido, né? Mas essa coisa do celular, né? E essa coisa também de hoje em dia as pessoas não se ouvirem, né? De estarem o tempo todo nas telas e você está conectado com o mundo inteiro, com pessoas que estão longe, mas quem está ali fazendo uma refeição com você ou do seu lado, né, mais próximo, você não está com essa atenção. Então ele traz esses 2 elementos críticos, né, para a gente e trazem essa reflexão, né, de Legal. Vamos pro próximo, Danilo? olha, Ainda ainda é nessa vibe do divã, né? é, essa aí é acho que minha filha me perguntou assim, mas o que psiquiatra faz, né? Aí eu fui explicar É. para ela e tal. Não sou Aí só eu que sou leigo na matéria, né? ela entendeu que era tipo a pessoa que ela já conhece o negócio das mandalas, né? A pessoa que está com a mandala embolada, né? Que a mandala seria um equilíbrio. Então é isso, sim, né? Mas esse cartoon aí, eu não vou ficar explicando o cartoon, porque eles são autoexplicativos, apesar de 99%, não 99% não, mas boa parte das pessoas falam que não entendem os meus cartoons, né? É mesmo? Não, das pessoas da família, né? Que são pessoas que talvez não estão muito ligadas com essa linguagem e tal. É. Mas
eu fui pesquisar, assim, eu estava pesquisando como é que desenhava um divã, né? Eu fiquei assim, analista. É. Aí só aparecia analista de sistemas, né? Ah! Aí eu falei assim, esse negócio de analista, psicanalista, cara, tá meio fora de moda, né? É. Aí baixou, assim, alguma hora, não deixa de ser um analista de sistemas, só que são sistemas, outros sistemas, né? Legal. Mas eu acho o bacana também do humor gráfico, entre tantas coisas para qualificá-lo como bacana, né? É o que você falou, é autoexplicativo. Talvez as pessoas que não entendam não tenham as referências necessárias para você aprender o significado do cartoon, né? Então falta repertório para a pessoa, né? Eu acho que a falha aí não é sua, é do receptor, né? Alguém tá entendendo. Pois é. O humor já eu acredito que o humor gráfico já seja uma linguagem acessível. Claro que Uhum. alguns vão precisar ter um pouco mais de bagagem de referências, mas eu acho que a nossa parte a gente está fazendo. A gente não quer ser hermético, muito pelo contrário, né? Claro. E às vezes eu acho interessante, e assim, acho que até uma falha minha, às vezes eu faço alguns trabalhos que são meio soltos, assim, eles não têm um sentido único. Eles É, podem ter várias interpretações. Não sei se. Eu acho legal ver as diferentes interpretações, mas às vezes foge do propósito que eu gostaria. Mas essa coisa também de gerar várias reflexões não é de todo ruim, não. não. Eu não queria que tivesse o sentido contrário. Aí eu tenho que, talvez depois aí, reprogramar. Mas eu acho que ainda falta uma coisa que eu vejo muito nessa turma que a gente admira, fera mesmo, é que eles são precisos no ponto, assim, né? E É, acho que essa coisa eu ainda preciso trabalhar muito aí para aprender melhor. legal. Vamos pro próximo, Danilo? Agora são os cartoons quinta série. Dois exemplos aí de cartoons quinta série, que esse aí é o meu departamento predileto no humor, que tem a ver realmente com esse espírito da zoeira, adolescente até, que Uhum, são os uhum. trocadilhos. É, Trocadilho é vida, né? eu tenho que tomar cuidado, porque se deixar eu fico só nessa, né? Tomar cuidado pra quê, rapaz? Por que tomar cuidado? Não, tem um café aqui na região que chama Cuidado, né? Então, Ah, sim. Vamos pro próximo, Danilo. Como você tá falando, né? Não tem que ficar explicando o cartoon, né? Mas não, é não, bom mas essa. saber que é bom mostrar pro respeitável público que existem vibes diferentes dentro do humor, né? Então, O anterior da Ego Trip também é o favorito da minha companheira. é, Ele fala muito dessa coisa também narcisística, né? Que é uma coisa você tirar uma foto sua, né? Agora, a gente tem muito essa coisa também, não só de olhar para o celular, mas olhar para si mesmo dentro do celular, de um ponto de vista isso aí. narcisista, né? É, De adoração para si mesmo, né? Então, eu acho que nesse sentido, o cartão ajuda a expor esse ridículo, né? Do, dessa dimensão, né? Da modernidade. Legal, você tem a ferramenta, um pedacinho de plástico que tira foto para todo canto e manda foto para o mundo inteiro, inclusive sua, mas você fica lá só olhando para a sua foto, se saiu, não sei o quê, sabe? e Né? tem gente que comete a proeza, né? Você vai lá no Instagram da pessoa, são 50 fotos, 50 posts com ligeiras variações do ângulo do rosto, né? Ainda bem que eu não fico no Instagram. Eu, Olha, isso é uma uma coisa higiene mental que funciona, viu? Muito bem, viu? Pra gente não, se manter saudável mentalmente. Ajuda, né? eu não conseguiria fazer os cartões se eu ficasse no Instagram, entendeu? Exatamente. E muitos dos cartões que eu faço, os temas são assim, gente, sai correndo desse lugar aqui, entendeu? Tá perigoso. É. E vamos passar pro último da série por enquanto, né? Infelizmente, mas ainda nessa. A gente tinha começado a mostrar aqui, né? Então, já um humorzão um pouco mais ácido, diria assim, né?
Mas o que você mostra não é nada, não é nada mais assustador que um filme do Freddy Krueger, por exemplo. Não tem nada de assustador nesse mundo de hoje aí que o terror da vida real e o terror da ficção tá em alta dosagem, né? Esse aí é autobiográfico, né? Se eu não cuidar, assim, dentro dessa caixinha que é o laptop, que tem demanda aí para mais de década aqui para eu resolver. Então, se eu não trabalhar essa coisa, não, tem hora de acabar, né? O programa, né, infelizmente, está chegando no fim, tem hora de começar, hora de acabar. Se a gente não priorizar, né? Então, acho que essa coisa é um lembrete para mim, né? Assim, a vida ela é muito fugaz, né? Ela para a gente, né, não tá atento nas prioridades, né? E acho que o humor é uma das prioridades aí. Essa conversa nossa mostra por que é, né, uma das prioridades que a gente deve ter. Muito bem. Então essa é a sua mensagem final, é as suas últimas palavras nesse podcast. Isso não é um epitáfio, não. Não queria que fosse, mas assim, só me liguei assim, né? É, Foi tão boa a conversa, tão leve, assim, tão descontraída que o tempo passou rapidinho. legal. Para a gente terminar de vez, o Danilo vai colocar o slide aqui, que é a maneira pela qual os espectadores aqui desse podcast e os internautas também no Instagram podem te encontrar. @Norgliz, Norgliz, tudo junto, que é o seu nome artístico, nome de cartunista, né? Como é que você chegou nesse nome aí? Não foi eu, não, foram uns amigos meus que falaram assim, essa coisa de Doutor Nogueira, né, naquela época da faculdade, do grupo de teatro, aí eles julgaram as iniciais de vários nomes, nome, sobrenome, num liquidificador, aí saiu essa palavrinha singela. É o Frankenstein silábico, né? Muito bem. Ô Guilherme, queria te agradecer imensamente aqui pelo nosso papo aqui, né? Muito legal conhecer uma pessoa que tem essas facetas aí que aparentemente não se bicam, mas a gente percebeu aqui pelo nosso papo que sim, elas se combinam, elas se complementam, elas se enriquecem e apesar da sua zona de conforto lá no seu cantinho desenhando, você é uma pessoa aberta para a vida, aberta para o mundo e sabe rir de si mesmo, o que mostra a sua autocaricatura aqui. Tanto que você mandou umas 3, 4 e escolheu para os olhos dos pobres mortais o que seria talvez a pior delas. Mas a nossa Exatamente. visão de cartunista é a melhor. É isso, né? Assim, a gente relativiza, né, nessa coisa do humor, o que é o belo, né? É, Então, é isso, a gente chegar no espontâneo, né? No suave, no mais verdadeiro, né? E nem sempre é o padrão estético, né, que é mostrado aí nas revistas, nos sites aí de beleza, né? é. Mas eu agradeço muito, tá, Érico, pelo convite. É inusitado, a primeira vez que eu estou num, num ambiente desse tipo, né? Um privilégio aí estar nesse papel de entrevistado aí, onde as feras, né, que a gente admira do cartoon brasileiro, né? Assim, papos muito legais aqui. Agradecer a sua pessoa, né? Que também tornou essa interação muito leve, né? Desde a primeira vez que você sugeriu aqueles cartões para sair na Capial, né? Então, Isso aí. agradecer muito aí pela nossa troca, né? Um prazer grande fazer contato aí com essa audiência bacana aí do podcast, né? E criar essa comunidade de pessoas que têm esse interesse comum e que podem construir muita coisa legal, né? Nesse trabalho coletivo. Parabenizar também pelo trabalho na Capial, sensacional, e desejar sucesso aí nesses projetos que a gente gosta tanto. Muito bem. Como diz o outro, tamo junto. Obrigado, Guilherme. E misturado. Valeu, é isso aí. Valeu.
É isso aí, pessoal. Mais um ilustre entrevistado aqui no nosso Ilustre Podcast. E fica o aviso para você nos acompanhar novamente na próxima quinta-feira, às 8 da noite, no YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba. Estamos também no Instagram, @ilustre.podcast. Lá você pode ter acesso ao famoso link na bio. O link que tem muitos links, todos os links de todos os episódios desse podcast ilustrado aqui por essas figuras como o Guilherme, o dublê de psiquiatra, de falar certinho, né? Dublê de psiquiatra e cartunista. Uma combinação que funciona muito bem, como vocês puderam observar aqui na nossa conversa. É isso aí, um grande abraço, até semana que vem.